Olá, eu começo este programa com dados que revelam como a pandemia mudou a estratégia de empreendedores no país. A Serasa Experian ouviu mais de 500 donos de micro, pequenas e médias empresas. 7 a cada 10 estão fazendo vendas online desde o início da crise provocada pela Covid-19. Desse grupo, 83% pretendem manter a estratégia após a pandemia. Os entrevistados afirmam ainda que o chamado e-commerce trouxe vantagens, como alcançar mais clientes em diferentes cidades. Por outro lado, 25% foram obrigados a buscar empréstimos para se manter de pé. As empresas que mais fizeram isso são as do setor de comércio. A provocação que eu faço hoje é: em tempos de crise, ser empreendedor é um mau negócio? Eu e as minhas colegas Lia Bock, Carol Nogueira e Rita Vult damos boas-vindas ao CNN Nosso Mundo. Já na abertura do nosso programa, lancei a provocação: como ser empreendedor em uma época de tantas incertezas? A gente já falou aqui bastante sobre como a atual crise tem impactado os mais vulneráveis, principalmente mulheres jovens e negras. E é desse universo que vem a nossa entrevistada de hoje. Há uma década, ela tem se dedicado ao empreendedorismo de impacto social. 3 anos atrás, buscou inspiração no filme Pantera Negra para criar a Wakanda Educação. O desafio? Formar empreendedores por meio de uma linguagem simples. Pelo trabalho, foi eleita uma das mentes brilhantes abaixo dos 30 anos pela revista americana Forbes. E eu quero destacar aqui uma fala dela muito inspiradora e que diz assim: dentro das comunidades periféricas onde empregos são negados, a maior parte das pessoas já empreende. O que acontece é que chamam isso de bico, de corre, ou seja, ninguém se identifica com o empreendedorismo, mas a melhor forma de transformar isso é pela educação. No CNN Nosso Mundo, a empresária Karine Oliveira. Seja muito bem-vinda, Karine. Olá, divindades, para você que está assistindo. Estou muito feliz de participar aqui do CNN e poder falar sobre esse empreendimento que eu amo o mundo, que é a Wakanda, né? Então, gratidão a todo mundo que está assistindo. Eu não sei nem se eu devo te receber assim, Karine, ó. Esse gesto. Karine, olha, ano passado, quando a gente começou com o auge da crise, a gente teve, o ministro Paulo Guedes trouxe um termo em relação às pessoas que estavam, eu acho que nesse universo, chamou de invisíveis. Eram 38 milhões de pessoas, segundo ele. E aí, eu te pergunto, você descobriu esses invisíveis um pouco antes, não? Com certeza, Rainha, com certeza. Principalmente porque assim, a gente não fala muito sobre esse empreendedorismo por necessidade, principalmente porque assim, a gente não falava sobre isso porque o mundo do empreendedorismo, ele existe uma classe, ele existe uma imagem, né? Quando você pensa em empreendedor de sucesso, você só imagina o homem de terno e gravata da Bolsa de Valores, né? E quando a gente fala sobre essas periferias, muitas vezes a empreendedora ou o empreendedor está aí do seu lado, só que você não vê ele exatamente por isso. Então, quando a gente fala sobre empreender por necessidade, é aquela pessoa que começa a fazer uma atividade empreendedora de forma muito rápida, porque o objetivo dela é subsistência. Então, nas faculdades, a gente encontra pessoas que empreendem por necessidade para pagar a faculdade. Eles estão nas ruas como trabalhadores ambulantes, vendedores baleiros por aí. E também dentro das casas com essas mulheres, principalmente mulheres mães, que sempre empreenderam como revendedoras, com comida. Então, só para a gente poder imaginar que, assim, muitas das vezes o empreendedora está do nosso lado e a gente não enxerga. E o que é o conceito exatamente de empreendedorismo de impacto social? Nossa, Rainha, assim, empreender com impacto social nada mais é do que você realmente pensar em fazer algo para a sociedade, uma iniciativa empreendedora, só que o objetivo maior realmente é dirimir um problema social. No caso da Wakanda, a gente resolve o problema do desemprego estrutural. Porque é exatamente ele, Rainha, que faz com que as pessoas empreendam mais por necessidade. Inclusive, se a gente parar para poder olhar os números, o desemprego ele tem aumentado muito. Entretanto, o trabalho informal ele aumenta na mesma proporção, para a gente poder compreender. Então, a Wakanda chega auxiliando esses empreendedores para que eles possam gerar melhor renda e ter um trabalho mais digno, né, com as agências empreendedoras.
Então, qualquer pessoa que imagine começar a empreender e que o seu objetivo maior seja dirimir um problema social, impactar positivo a comunidade, seja uma população específica como mulheres negras, pessoas PCDs, é um negócio de impacto social. Lia Bock. Karine, o mundo tem reforçado muito a meritocracia, as atitudes individuais e a competitividade, né? E nesse contexto, eu queria que você falasse qual a importância de estimular as formas de colaboração em rede, né? Você acha que as pessoas têm dificuldade de aplicar essa ideia? Nossa, rainha, falando desse lugar de empreender dentro das comunidades periféricas, é completamente o oposto, né? Quando a gente fala sobre mulheres negras, por exemplo, a gente naturalmente se une, a gente naturalmente colabora. Mas esse tipo de empreendedorismo que a gente coloca aqui, ele tem uma vertente mais norte-americana, que é esse do fique rico, morra tentando, ele realmente coloca que é cada um por si e quem você acredita por todos. Então, quando a gente fala sobre colaboração, é principalmente imaginar que quanto menor o nosso negócio for, mais ele vai precisar de colaboração. E acredite se quiser, o empreendedorismo não é o lugar para você estar sozinho. Quanto mais você compartilha, faz conexões, conversa com outros empreendedores, mais você cresce, né? É aquela máxima que ninguém cresce sozinho. Então, falando por mim mesma, assim, toda a trajetória da Wakanda, eu nunca estive sozinha. A minha mãe, a Kátia Santos, ela sempre me ensinou que quando a gente não tem dinheiro, a gente tem que ter gente. Porque gente enganjada faz dinheiro, mas dinheiro não compra gente enganjada. Então, eu acredito muito que, assim, pensando nas periferias, nos públicos marginalizados, que estão à margem, a colaboração é o que faz com que a gente realmente cresça e tenha ferramentas. Desde uma galera que é da comunidade mesmo, que faz a compra coletiva. Ou seja, vários empreendedores se juntam para fazer uma compra no valor maior para poder conseguir a matéria-prima, o produto final, com baixo custo. Então, isso é colaboração. Então, ela é primordial, principalmente para a gente criar um ecossistema empreendedor muito mais saudável, porque essa ideia que vai ter milionário aí, para a torta e a direita, a economia não vai rolar. Isso é bom para a economia. No final das contas, são esses empreendedores que engrossam a economia. Mas a gente fala sobre isso já já. Carol Nogueira. Karine, você falou da sua mãe. Então vamos falar das mulheres mães, como foram impactadas nesse período de pandemia. Quando a gente olha o número de desempregados no país, durante esse período de crise, as mulheres sofreram e muito. Principalmente as mulheres que são as mães solo. Empreender para essa mulher é mais difícil? Nossa, Deusa, com certeza. Porque, estruturalmente falando, assim, as mulheres, elas são as últimas a entrar no mercado formal de trabalho. O que significa que muitas delas são as primeiras a empreender por necessidade. Porque, falando de mulheres negras, a gente não tem muito essa cultura de realmente, né, de ter esses companheiros que estão com a gente até o final. Então, geralmente, são essas mulheres que são mães e que têm que empreender. E acho que muito por conta disso também, por essa questão cultural e estrutural, que muitas dessas mulheres também foram demitidas no meio da pandemia. Ou seja, do nada, no meio de uma crise incerta, foi mais fácil demitir uma mulher que é mãe, porque ela não ia se dedicar tanto em casa ao trabalho, né, do que realmente pensar em um pai que também tem filho. Então, pensar, né, nessa realidade já faz com que a mulher realmente ela tenha a maior dificuldade para empreender. O público da Wakanda ele é 90% feminino. Né? Primeiro porque as mulheres investem muito mais em conhecimento, então, assim, elas procuram mais investir em cursos, mesmo tendo empreendimentos pequenininhos. Só que, assim, o que acontece em Deus é que quando o homem começa a empreender, parece que estruturalmente toda uma família apoia que naquele momento ele vai se dedicar ao sonho dele. E quando uma mulher decide empreender, rainha, parece que é mais uma jornada que ela se coloca. Então, a família compreende que ela tem que dar conta das outras 3 jornadas e ainda assim ser empreendedora. E muitas vezes, por conta disso, que o empreendimento dela são bem pequenininhos, porque ela não tem esse apoio estrutural para se dedicar mais ao negócio. E é exatamente por esse motivo que ele não cresce de uma forma muito financeira. Mas se a gente parar para olhar na quantidade de mulheres empreendedoras, é um número bem significativo. E, infelizmente, quando a gente fala sobre quem empreende por necessidade. Então, assim, no meio da pandemia, Deusa, as mulheres já estavam em casa. Só que esse lance de empreender em casa e ter que dar conta da família inteira. E as mulheres têm muito mais esse cuidado, porque, por exemplo, dentro das comunidades periféricas aqui de Salvador, os salões de beleza fecharam, as barbearias não fecharam.
porque as mulheres tiveram mais esse cuidado com as suas clientes até do que os próprios homens. Então, só para a gente poder perceber o quanto esse cenário foi completamente diferente. Fora que quando a gente fala sobre crédito, né, que é o que empresas precisam para passar por uma crise, as mulheres acessaram bem menos ou quase nada esses valores. Então, todos esses nuances, esses dados é que mostram que empreender e ser uma mulher, inclusive uma mãe solo, realmente muito mais intenso. Rita Vu. Karine, antes o Wakanda ela funcionava no formato presencial, né? Imagino o quanto que era importante para essas pessoas o encontro, a troca de experiências e afetos. E aí, com a pandemia, né, quase tudo acabou migrando por formato digital, online. E eu queria que você contasse para a gente como que foi essa transformação digital da Wakanda e como que você tem feito para que se tenha essa troca afetiva, todo o acolhimento que se tinha antes no presencial, no formato online, já que seu público muitas vezes não tem nem acesso à banda larga. Nossa, rainha, esse foi um dos meus maiores medos ano passado, assim, porque como você falou, o trabalho da Wakanda era uma aglomeração, a gente não tinha incentivado muito o digital, nossa presença digital era quase nada, então basicamente eu tive que ir me transformando digitalmente junto com as minhas rainhas, né, junto com as mulheres apoiadas pela Wakanda. E assim a gente foi aprendendo com o passar do tempo, primeiro que o online ele veio para ficar, e segundo que eu acho que o problema que eu tinha com a tecnologia é porque basicamente me obrigava uma certa tecnológica. E o que eu compreendi depois é que a tecnologia é uma ferramenta, os meios digitais são ferramentas. Então eu comecei a compreender como é que era essa temática da Wakanda, que era mais afetiva, como é que eu conseguiria passar esse afeto através do online. Mas aí que eu percebi que para mim era muito mais importante descobrir um jeito de apoiar as minhas deusas com formações, com conhecimento, em um ambiente seguro que era a casa delas, e a gente só conseguiu isso através do online. Então, pensando nessa realidade, eu fiquei os primeiros 6 meses da pandemia só analisando, conversando com esse público para poder entender. E isso que você falou do acesso à internet, a gente descobriu juntas na pandemia que ninguém tinha um Wi-Fi tão bom dentro de casa, que muitas vezes o meu celular não era tão legal assim. E, infelizmente, foram coisas que a desigualdade também foram colocando pra gente, né? Quando eu fui parar em casa, que eu percebi que nenhuma live eu conseguia fazer, eu fiquei assustada, sabe? Mas aí, depois de 6 meses em contato com as minhas deusas, a gente entendeu que o nosso futuro era através do WhatsApp. Então, a gente conseguiu transformar toda a nossa metodologia para o WhatsApp e continuar sempre buscando uma questão mais prática mesmo, né? Que na Wakanda a gente trabalha mais habilidade do que conteúdo. Porque uma habilidade você pode aprender agora e daqui a pouco colocar em prática. E um conteúdo você leva um pouquinho mais para você absorver. Então, daí que surgiu o nosso produto digital, chamado Acelerando o Seu Corre, que ele foi construído junto com a minha rede, os meus empreendedores que são atendidos, e é exatamente com ele que agora é que eu consigo ampliar e descobrir que daqui de Salvador, com esse baianês daqui, que é a linguagem que a gente utiliza, eu consegui, com a única versão do Acelerando o Seu Corre, atender mais de 3 estados de Salvador, do Brasil, né? E aí eu percebi que, assim, o online também, ele supera barreiras, né, geográficas. Então, eu acho que o mais legal é a gente entender como é que, através dele, eu consigo potencializar pessoas. Então, foi muito por aí, assim. Mas a gente percebeu que existe um lado da desigualdade que a pandemia só deixou mais latente do que já era antigamente. Karine, eu quero falar de estratégia e ancestralidade. Você falou que seu público é majoritariamente feminino e eu espero ou imagino que sejam mulheres negras também. E aí eu quero falar um pouquinho da história nossa, né, de mulheres negras. A gente já empreende, pelo menos, não com esse termo que seria um anacronismo, mas pelo menos desde o século XVIII, porque a gente já lembra das quituteiras, por exemplo, do Rio de Janeiro, as lavadeiras muito aí no Nordeste, eram mulheres que compraram, inclusive, a alforria de suas filhas empreendendo. Que tipo de estratégia dessa ancestralidade, dessa história, elas levam para o Wakanda? Nossa, Rainha, é muito bom você falar e trazer esse ponto, porque uma das coisas que faz com que a gente, quanto população negra, não se enxergue nesse empreendedorismo é que realmente parece que ele é muito norte-americano, sabe? E aí a gente esquece dessa nossa trajetória que sempre teve a ver com dinheiro e com geração de renda. Só que eu acho que esse princípio que essas negras ganhadeiras, como aqui
em Salvador elas eram chamadas, a gente tem um sentido de coletividade. Então, elas não começaram a empreender pensando em acumular capital e riqueza. Elas pensaram em fazer as atividades, que elas trocavam vinténs para as atividades, e pensaram não somente em comprar suas alforrias, como as outras alforrias. Então, quando a gente fala sobre esse empreendedorismo e essa ancestralidade, a gente tem um sentido de comunidade muito grande. Então, eu acho que é isso que a gente precisa compreender e trazer mais, cada vez mais forte para os tempos de hoje. Quando a gente fala sobre que dinheiro na população negra é redistribuição de renda, é porque a gente, quando a mulher negra tem esse poder da grana, ela consegue imaginar em quantas redes ela pode apoiar com aquele pequeno dinheiro. Enquanto, geralmente, quando esse dinheiro chega na mão de uma pessoa branca, geralmente a primeira ideia, até para essa educação financeira, é guardar, é reter, sabe? E até para a nossa economia isso não é legal. Então, quando a gente compreende assim que a gente tem que começar a pensar para onde vai o meu dinheiro, é esse princípio. Então, como é que eu consigo fortalecer as pessoas que estão ao meu redor e, a partir disso, dar oportunidade? Então, se eu conhecer pessoas ao meu redor que são muito boas em fazer fotografia, por que não, quando eu tiver a grana, eu poder dar a oportunidade de contratar ela e não pedir o serviço de graça, sabe? Então, é a gente começar a tratar as pessoas ao nosso redor como profissionais e assim a gente abrir um maior ambiente de oportunidades. Porque às vezes a gente fica pensando, poxa, o mercado formal de trabalho nunca dá oportunidade. Mas talvez nem precise uma empresa grande se dar, sabe? Tem uma empresa aqui do meu lado que está crescendo, que está pequenininha, mas que daqui a pouquinho ela vai poder me dar essa oportunidade. Então, por que não fortalecer essa outra mana que está aqui do meu lado, sabe? E a gente poder crescer junto, até porque empresas erram, gente. Só que o que acontece é que o erro do pequeno, eu chego com muito mais fúria do que realmente uma empresa grande, quando é muitas vezes racista ou, né, tem um serviço ruim comigo. Então, são essas estratégias da gente começar a redistribuir renda através do pouquinho de dinheiro que eu tenho. Então, quando essa grana estiver na minha mão, é pensar em qual marca eu vou comprar, de quem eu vou consumir e saber que muitas das vezes eu estou apoiando ali uma outra família que vai fazer com que aquela renda vá para uma outra mulher, sabe? Ou uma outra pessoa. Então, é mais sobre a gente trabalhar em rede e entender que isso é mais saudável para a gente, para a economia e para o país, do que ficar nessa somente de acúmulo de riqueza para esse negócio do vamos todos ficar milionários, sabe? Lia Bock. Eu queria falar um pouco, Karine, sobre educação, né? A educação nas escolas de elite, ela já traz muito essa coisa do você tem que vencer, ser líder, ser empreendedor. Ela vai inserindo isso nas crianças. Não sei nem julgar se isso é bom ou ruim, mas, de qualquer forma, na escola pública, a gente tem um ensino ainda mais lento nesse sentido dessa sociedade aí que está estimulando, né, essas crianças. Você acha que teria como a gente levar, seria positivo a gente levar um pouco esse raciocínio da cooperação e do empoderamento da liderança mesmo para dentro das escolas públicas? Você acha que isso ajudaria a esse empreendedor, por exemplo, se reconhecer como empreendedor, né? Que você disse que não se reconhecem muito às vezes? Eu acho que seria positivo se a gente começasse a falar mais sobre diversidade. Porque o problema não está no empreendedorismo. É a gente começar a ter uma múltipla diversidade de linguagens e de ponto de partida, por exemplo. Porque minha mãe sempre foi empreendedora, rainha, só que na época dela diziam que para ser uma empreendedora era necessário ter um CNPJ e não a atitude, sabe? O meu pai, rainha, meu pai é mestre de obras, então, tipo assim, ele sempre trabalhou para ele mesmo, sabe? Só que na época é mais fácil chamar ele no diminutivo de pedreiro e dizer que o que ele faz ali não é um trabalho digno. Então, eu acho que para a gente começar a falar sobre empreendedorismo de uma forma saudável, é a gente entender os vários pontos de partida e trazer vários pontos, né, e cara de empreendedores. Então, eu só consegui compreender que era importante saber que a Karine podia ser empresária quando eu conheci mulheres como a Monique Evelyn, sabe? Como a Nina Silva. Então, eu conheci mulheres negras empresárias e entendi que isso é possível. Então, e até tomar cuidado com esse empreendedorismo também, que muitas vezes coloca do trabalho enquanto eles dormem, né? Essas questões que eu também não concordo, porque faz com que a gente, enquanto população negra, a gente já se mata de trabalhar. E não é para continuar com esse caso das pessoas ficarem doentes. Então, eu saio de uma escravização de um outro patrão para eu me auto-escravizar com jornadas de trabalho super extensas, sabe? Eu acho que não é por aí. Mas o que a gente pode levar
para as escolas públicas é dizer também que eles têm uma opção de também poderem ser donos de empresa. E que muitas das vezes começa sendo barbeiro, muitas das vezes começando a construir camisas, eles podem começar também com unhas, e isso também é um empreendimento digno, sabe? Então, eu acho que o mais legal não eu coloco na Wakanda que é importante você entender o que é viver bem. E o quanto de dinheiro você precisa viver bem é você que vai dizer, e ele é bem subjetivo, sabe? Então, a gente poder mostrar para nossas crianças também lidar essa questão de eles também viverem no próprio sonho, porque o empreendedorismo vem com a liberdade de horário e também a liberdade de horário. Assim que você depois passa a não ter quando o empreendimento começa a dar certo, sabe? É um mito que a galera fala assim que é muito real, sabe? Então, para a gente, é legal também mostrar para esse jovem, para a jovem da comunidade, principalmente das escolas públicas, que eles podem viver dos sonhos. Agora que isso vai ser tão difícil quanto fazer uma faculdade, porque vai precisar investir em conhecimento, ele vai precisar investir mais energia no negócio dele para que dê certo. Agora também, quando vir cada conquista, não vai ter dinheiro que pague você conseguir alcançar um sonho seu, sabe? Então, é uma faca de dois gumes, Rainha. A gente tem que incentivar, mas também tomar cuidado. Maravilha. Vai, Carol. Karine, vamos falar de empreendedorismo na pandemia, então. Vamos saber quais foram as adaptações que o empreendedor teve que passar nesse momento. E uma outra pergunta também, a pandemia foi positiva ou negativa para o empreendedorismo? Nossa, Rainha, com certeza, sim. Uma primeira coisa que a gente percebe é que essa era digital, ela já era realidade para muita gente. E quem não conseguiu se adaptar, realmente, Deusa, passou muita necessidade, assim. E acredite se quiser, vários empreendimentos conseguiram se transformar digitalmente, mas quem sentiu dificuldade de se comunicar, de entender como essas plataformas funcionavam, realmente tiveram muitos problemas, assim. Inclusive, empresas grandes, tradicionais, todo mundo que não conseguiu se adaptar em entender algoritmo, em falar sobre engajamento, conseguir captar clientes através das mídias, ter uma distribuição de delivery para poder entregar, tudo isso, esse mundo que veio junto com a pandemia foi bastante cobrado, né? E até hoje, Rainha, quem está faturando é quem realmente já está adaptável a realmente estar nesse outro mundo. E sim, Deusa, do aspecto negativo foi que, assim, a desigualdade de ter condições de ficar em casa. Não é todo mundo que tem condições de ficar em casa e de estruturar a sua empresa para ficar em casa. Então, isso é importante ser falado, e para todo mundo que teve que ir para a rua no meio da pandemia, com seus mercadinhos e outras atividades, se arriscaram mais a serem vítimas da Covid, e infelizmente isso não aumentou no faturamento, né? Inclusive, ficou muito mais caro você conseguir fazer todos os protocolos sanitários que são necessários para você estar operando na pandemia. Então, acho que um ponto negativo da pandemia foi exatamente esse. E o ponto positivo, é lógico, é que o mercado de educação, como é o meu, ele aqueceu bastante, e, assim, as formas de lançamento, os cursos ficaram bem conhecidos, e tem muita gente, Rainha, infelizmente, ganhando dinheiro comigo. Eu falo infelizmente porque não é para todo mundo que consegue ganhar. Itaú. Karine, queria que você falasse um pouco do uso de tecnologia e também de inovação, né? Geralmente essas duas coisas, elas são sempre associadas, mas a inovação é mais a forma como a gente utiliza, né, as ferramentas, as coisas. E eu queria saber de você como que é o uso das plataformas e ferramentas no Wakanda, e se você incentiva, por exemplo, algum tipo de uso de software livre ao invés de software proprietário. Como que é isso na Wakanda? Nossa, Rainha, e acredite que eu falo para o público do menos um, sabe? Sabe aquela galera, Rainha, que ainda está tentando sobreviver do negócio? Então, é para esse público que a gente fala e que a gente dá esse apoio. Então, acho que a primeira coisa que eu tento mostrar para eles se a empresa não estiver organizada, não adianta vir para o digital, porque vai ter as mesmas dificuldades. Então, às vezes, eu preciso saber qual é o público que eu estou falando, eu preciso precificar direito, eu preciso entender a minha estratégia de comunicação, de planejamento, para então eu poder vir para o online, sabe? Às vezes, são coisas básicas que fazem toda a diferença. E com relação às tecnologias, Deusas, a primeira coisa que eu ensino
ouça primeiro a sua habilidade e depois adicione tecnologia nela, que é essa questão da inovação. A inovação que eu falo é que, assim, é um novo olhar para um problema antigo. Para mim, isso é inovar, não tem a ver necessariamente com criar coisas novas, né? Então, eu falo para a empreendedora que, primeiro, ela tem que entender o que é que ela gosta, o que é que ela é boa ou bom, e, a partir daí, potencializar isso com a tecnologia. Então, se ela realmente gosta mais de tirar foto, então, incentive uma rede social que realmente ela fique confortável em expor as fotos, porque, assim, para ela melhorar as fotos vai ser mais rápido, né? Se for uma pessoa que é boa em texto, então, pronto, vai para uma rede social onde você possa expor e descrever sobre seus textos. Então, se você prefere se comunicar por áudio e tal, então, pega essa habilidade sua e transforma isso em vendas, porque é melhor a gente primeiro focar no que a gente é bom ou boa do que eu dizer que você tem que estar em tal plataforma e tal, porque está todo mundo estando, sabe? Porque às vezes o meu público não está lá e também não adianta estar em uma plataforma se você não sabe utilizar. Dá problema do mesmo jeito, assim. Então, eu creio que com relação às tecnologias foi muito isso, tanto que a Wakanda a gente preferiu estar na plataforma do WhatsApp porque o meu público está lá. Ele não está em outra plataforma. A que ele mais utiliza é lá. Então, a gente preferiu facilitar bastante o acesso da tecnologia, levando o curso à plataforma que ele mais utiliza, que ele sabe como é que funciona. Então, ele vai mais focar no conteúdo do que em outra coisa. E acho que é muito por aí, sabe? Primeiro olha para você, para depois entender que a tecnologia veio para te ajudar, porque ela está te atrapalhando, então tem algo de errado. Queria falar sobre esse teu público aí. Dá para falar de empreendedorismo de forma homogênea? Queria usar também da criatividade. O que o teu público agrega para quem empreende hoje no Brasil? Eu lembrei aqui de uma história que é... Quem anda de trem no Rio de Janeiro, eu imagino que apareça em várias periferias, eu já andei de trem, vejo aqueles vendedores no trem. Sinceramente, você que não cozinha, sai com material para cozinhar. Você que nunca costurou na vida, não sabe costurar, sai com um kit de agulha. Porque eles conseguem te vender tudo. Você sai no final com uma sacola de coisas. É muita criatividade que eles têm para vender. Essas pessoas, elas já empreendem há muito tempo. O que elas agregam para quem fala desse outro empreendedorismo num outro patamar aqui no Brasil? Nossa, Rainha, isso que você falou aí, a gente aqui na Wakanda chama de pitch de buzu. Para quem não sabe, gente, o pitch, dentro do mundo do empreendedorismo, é uma técnica onde você apresenta para investidores e tal, de forma rápida sobre o seu negócio, para você ganhar investimento. Mas vem cá, gente, será que não é a mesma coisa que essa pessoa que vende do ambulante faz muitas vezes de um ônibus do outro, ou de um vagão a outro, tentar apresentar o negócio dele para te convencer a dar a primeira chance? Então, muitas das vezes, Rainha, eu acho que esse empreendedores por necessidade, eles têm a nos ensinar que você consegue fazer com pouco. Quando a gente fala no mundo das startups, a gente fala de muito de dinheiro, Rainha. A gente fala de um mundo onde você capta dinheiro para testar uma ideia, sabe? Então, parece que você não consegue fazer nada sem ter o dinheiro na mão. Então, quando a gente fala desses empreendedores por necessidade, é você criar um negócio, Deus, com muito pouco e fazer ele com muita qualidade desde o início. Então, é para a gente poder imaginar que dá para começar devagarzinho e dá para ir melhorando no processo, né? E muitas vezes imaginar que, assim, essas pessoas mostram que existem coisas que para o mundo do empreendedorismo não funcionam mais. Tem gente que fala que não dá para criar uma empresa sem plano de negócio. Vai em uma feira, Rainha, e pergunta se alguém fez um plano de negócio para abrir uma barraquinha de fruta. Não fez, né, Deusa? Então, é muito sobre isso, sabe? A gente começar a compreender que existem várias realidades de empresa. E é sobre isso que a gente tem que falar. São realidades diferentes, pontos de partida diferentes. Então, não necessariamente precisam ter fórmulas mágicas para empreender e para ser uma grande empresa, né? Por exemplo, no mundo do empreendedorismo, a gente fala que sucesso é dinheiro. E aí eu toco nesse ponto que não necessariamente. Se existe uma mulher que antes tinha vergonha de dizer os produtos dela e depois de um tempo ela ganha confiança e começa a vender melhor os produtos dela, isso para mim é sucesso. Ela conseguiu aprimorar uma habilidade e hoje vive com mais dignidade. Então, se antes do meu empreendimento era sobre sobrevivência e hoje ele se torna a maior receita da minha casa, isso também é sucesso e não necessariamente eu tenho que ganhar milhões para isso, sabe? Então, falar sobre diversidade no mundo das empresas é dar à luz, né, a vários mundos que existem aqui no Brasil e que a gente precisa prestar atenção. Lia Bock. Karine, você tem um trabalho de empoderamento empreendedor para pessoas pretas, né, basicamente, que é muito inspirador e tocante. Mas, ao mesmo tempo, e você está lutando
para diminuir com a desigualdade, né? Para que essas pessoas melhorem suas vidas. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive numa sociedade que assassina pessoas pretas, né? A gente vive vendo as pessoas falarem de balas perdidas, que de perdidas não tem nada, porque sempre encontram corpos pretos. Como você se sente nadando contra essa corrente, né? Pegando na mão dessas pessoas que estão sendo assassinadas, seus pares, né? Tentando nadar contra essa corrente para chegar em algum lugar, mas parece que tudo vem contra. Como isso bate para você? Nossa, Rainha, você pegou um ponto que ele é muito sensível. Primeiro porque eu sou nascida e criada em um bairro periférico, de verdade, e tenho essa realidade o tempo todo junto comigo. E aí, por isso que é importante a gente falar que, para mim, não existe, quanto pessoa negra, uma conquista que ela é individual, sabe? Quando eu subo, eu trago as minhas comigo, e através disso a gente consegue abrir portas e construir pontes para outras realidades. Mas quando a gente fala sobre essas ações estruturais, cabe a gente, quanto população negra, principalmente, a gente começar a se estruturar para construir instituições mais fortes, sabe? Para que a gente comece a ter lugares onde a gente possa dialogar de cara a cara com o Estado, porque ele, muitas vezes, faz essa mão que nos ceifa a vida todos os dias. E o que nos falta é esse fôlego de como é que a gente consegue se organizar para que isso não aconteça. E a gente consegue isso através de instituições e de a gente conseguir se unir para cada vez mais eu abrir mais portas e conseguir que a minha estatística, né, eu não seja a única. Eu não gosto quando me coloco muitas vezes como a primeira, né, a mulher e tal, porque eu sei que da onde eu venho tem muitas como eu, sabe? Que sempre quando eu acordo, a gente acorda com o peso de uma comunidade inteira, muitas vezes precisa do que a gente está fazendo. E isso é muito pesado, sabe? Às vezes eu só queria ser Karine, mas eu nasci enquanto uma mulher negra e quanto a isso não tem dúvidas. Então, eu acho que para a gente, enquanto população negra, cabe a gente realmente começar a se reorganizar e entender que através da coletividade, de forma real, a gente vai conseguir mudar essa realidade, porque eu não posso mudar a minha realidade sozinha. Karine sozinha não muda nada. O que Karine muda é quando eu mudo a comunidade, quando eu trago milhares de pessoas comigo, quando eu consigo construir lugares e fórmulas para que outras pessoas e jovens se sintam mais seguras. Então, quando a gente fala essas palavras para poder explicar para as pessoas que eu, dentro do Gen Velho da Federação, consegui chegar à capa da Forbes, é dizer que, assim, que eu não sou a única, mas que eu tive apoio de uma comunidade que não foi só a minha família para eu poder chegar aqui. Eu não cheguei aqui sozinha. Então, eu volto nesse sentido mesmo, de que a gente precisa mais de políticas públicas de forma efetiva, porque isso que acontece com as nossas vidas, não somente pela polícia, mas também com a necropolítica, com a saúde, são questões estruturais e governamentais e que a gente precisa de dar um jeito. E já que a gente está na cidade capitalista, que a gente se organize com questões financeiras para que esse dinheiro chegue de forma que mude vidas também pretas. Vai, Rita. Karine, queria que você contasse um pouco dessa metáfora que você usa, né, do filme Pantera Negra, do Wakanda, Vibrânio, que você também sempre cita, e como que isso se conecta com a nossa realidade periférica brasileira? Então, pronto, Rainha. Primeiro, para poder explicar que realmente a ideia da Wakanda é mais criar pontes do que dizer que um método é melhor do que o outro. E por isso a ideia desse princípio da Wakanda, que tecnologia e religião, eles são complementares, sabe? A gente não precisa brigar, a gente precisa se respeitar e aprender a conviver de uma forma mais harmônica, né? E quando a gente fala do vibrânio, que a gente coloca aqui para o Brasil, é a diversidade linguística que a gente aqui na Wakanda chama de vibrânio. Se a gente parar para pensar, aqui em Salvador, cada bairro periférico ele tem uma linguagem originária, informal, né? E aqui na Wakanda a gente usa isso como tecnologia para traduzir conteúdos. Então, ao invés de a gente ficar colocando essas linguagens mais formais, né? Que tal a gente abraçar essa originalidade de linguística e trazer esses diferentes para o centro? Carol Nogueira. Karine, há pouco você falou, de onde eu venho tem muitas como eu. E muitas mulheres que provavelmente querem ser empreendedoras. E você diz, eu não transformo uma pessoa em empreendedora, eu potencializo o que ela tem de bom. Como é que essa jovem, essa mulher negra consegue ver o que ela tem de bom e que pode oferecer para o empreendedorismo? Há uma característica em comum entre as empreendedoras?
Não, rainha, porque muitas das vezes a parte mais difícil do empreendedorismo, rainha, é botar a mão na massa. Então, se eu converso com uma mulher que o negócio dela já está em andamento, então a parte mais difícil ela já está fazendo. Por isso que a gente sempre saúda ela como deusas, como rainhas, porque realmente na prática elas já são. Então, é só compreender que as pessoas não são folhas em branco. Então, você por si só, por você estar ali na minha frente, você já tem uma trajetória e uma história muito grande. Então, na Wakanda, a gente utiliza isso como ponto de partida e por isso que a gente só melhora o que já tá bom, sabe? Porque todo mundo tem uma coisa muito boa para melhorar. Lia Bock. Queria falar um pouco de você especificamente. Você é empreendedora, né? Para não ficar parecendo também que é sempre tudo mil maravilhas, que você sempre diz que não é, né? Eu queria que você contasse pra gente alguma dificuldade que você passou, né? Se em algum momento você pensou em desistir e como você superou isso para continuar. Algumas dificuldades, provavelmente, né, Karine? Fala. Nossa, a primeira coisa foi esse conflito comigo mesma, na verdade, de me entender enquanto empresária. E por não me ver em outros lugares, eu ficava realmente com essa síndrome da impostora, sabe? Porque eu tive a ousadia de não pedir permissão a ninguém para criar uma metodologia e eu não tinha nenhuma formação acadêmica em empreendedorismo ou empresas, sabe? Então, eu fiquei muito aquém se eu realmente era a empresária, né? E as outras dificuldades que eu tive muito foi das pessoas também me aceitarem nesse lugar. Porque aqui em Salvador, antes da gente estar na mídia, né? As pessoas não validavam muito, tipo assim, mas como assim ela criou uma metodologia de negócio, sabe? Se ela não tem a formação técnica para isso. Mas o que me fez realmente superar essa síndrome da impostora, primeiro, foi investir em terapia, gente, tá? Pelo amor de Deus, cuidem da saúde mental de vocês. Mas eu acho que de antemão não, gente, importante, é a primeira coisa. E a outra deusa é que, tipo assim, eu sempre tive pessoas ao meu redor que me lembraram o quanto eu era incrível. Então, por isso que eu sempre só devolvi isso para as minhas deusas. As mulheres negras nunca tiveram dúvidas de que eu ia conseguir potencializar os negócios delas. Então, sempre que eu lembrava que elas, que estão na ponta, acreditavam em mim, não tinha por que eu estar na dúvida. Então, eu acho que é muito uma dica que eu deixo para qualquer empreendedor. Tenha o seu círculo seguro para que você possa ser frágil, para que você possa falhar, porque empreendedorismo é falhar, é quebrar cara. Eu já perdi dinheiro, já errei em conta, já fiz umas paradas bizarras, assim, que você fala assim, que você não vai se recuperar. E foram essas mulheres que me acolheram e disseram, olha, você vai chorar hoje, amanhã você vai levantar a cabeça e vai voltar pro ringue, porque o que você está fazendo vai impactar muitas pessoas. Então, acho que é muito sobre isso, sabe? De você lembrar que você também é uma pessoa. Quero falar desse impacto agora, mas com os jovens, Karine. A gente tem vivido agora um momento de desemprego altíssimo. A economia tende a crescer agora, o PIB, mas a renda está caindo ainda e o desemprego continua alto. O impacto é muito maior entre a população mais jovem. E é também nessa população que a gente tem, especificamente aqui, um problema que é o problema de não estar trabalhando e muitas vezes não estar estudando. Isso é muito agravado na periferia com um outro problema que a gente chama de uma crise de sonho. As pessoas estão tendo dificuldade de sonhar e se colocar num lugar como você está agora. Como você venceu essa crise de sonho? O que você vê nesse entorno da crise de sonho? Assim, falar sobre isso é muito importante porque, assim, a faculdade me deixou doente. Então, eu sempre digo que a Wakanda foi que nem Paris, sabe? Foi uma coisa linda, mas dolorosa. Colocar ela em prática, sabe? Mas foi muito edificante. Então, eu creio que, assim, a gente tem que começar a repensar e voltar, primeiro, a cuidar dessa saúde mental desses jovens. Segundo, eu entendo que eles estão ainda nessa transformação, porque antes diziam que a gente só ia conseguir ser alguém se tivesse um nível superior. E hoje, a gente vê que a realidade não é bem assim. Existem pessoas formadas e também desempregadas. Então, eu creio que, na verdade, esse resgate é você primeiro olhar para dentro. Olhar para dentro e também olhar para os seus ancestrais, sabe? Comece a conversar com seus mais velhos, com suas mais velhas, e entenda o quanto eles passaram dificuldade muito antes de vocês e pergunte para eles como é que eles se mantiveram em pé, sabe? Então, muitas das vezes é você lembrar do seu propósito aqui na Terra. E a gente tem um propósito muito grande para além de sobreviver, sabe? Como pessoas negras, a gente pode viver, a gente pode sonhar. Mas antes disso,
é importante que a gente lembre das nossas raízes. E a minha família sempre me apoiou. A minha mãe sempre foi a pessoa que mais me inspirou na vida, porque ela criou eu e meu irmão da melhor forma possível, sendo uma mãe solo. E ela foi a primeira pessoa a entrar na universidade. E não somente isso, sabe? Tudo que ela conquistou foi muito com sangue, suor e lágrimas dela. Então, sempre quando eu tinha dificuldade, eu olhava para ela e entendi que ela venceu em um ambiente que era muito mais agressivo do que eu tô hoje. Então, eu acho que a gente, quanto jovem, precisa fazer esse olhar, que nem Sankofa, sabe? Dar uma olhada para trás para poder pensar no futuro, lembrar das nossas raízes, se edificar, cuidar da saúde mental e tocar a vida. Sankofa é uma adinkra, né? Para quem não sabe, é uma adinkra que, inclusive, eu tenho tatuado no corpo, que diz isso: olhe para trás e busque essa inspiração. É importante. Karine, qual foi o momento que você olhou para trás? Diz para mim. Qual foi o dia? Teve um start? Nossa, Deusa, assim, teve uma vez no meio do processo da Wakanda, em 2019, que a gente estava num processo muito massa, testando as coisas e tal, e que eu estava buscando o edital, um investimento de 60 mil reais e tal. E eu lembro que eu passei em todas as fases do processo seletivo e tal da empresa, mas no último dia eu estava tão cansada por vir de uma feira e tal com a minha galera, que por esse nível de cansaço eu não consegui fazer uma coisa que eu mais sei fazer, que era um orçamento. E naquele dia, Deus, eu me julguei tanto. Eu me coloquei tanto para baixo que eu falei que eu ia desistir da Wakanda em 2019. E eu lembro muito, rainha, que quando chegou naquele nível, eu olhei muito para minha mãe e, através desse olhar para ela, eu perguntei para ela se já teve algum dia que ela realmente ficou sem vontade de levantar da cama. E eu lembro que ela me respondeu que nunca isso passou pela cabeça dela, porque ela sempre entendeu que ela levantava da cama pensando em mim e meu irmão. E que ela tinha que construir um reinado para mim e para meu irmão, sabe? E isso, para mim, rainha, foi muito icônico, sabe? Então, foi aí que eu compreendi que, assim, que por mais que naquele momento eu me sentisse fraca, no outro dia eu ainda tinha esse reinado para construir para outras pessoas. Então, no meu caso, Deus, assim, a minha família sempre me edifica, minha mãe, o meu pai e o meu irmão, que me apoiam até hoje, são essa âncora, sabe? E uma coisa que eu falo assim pra galera, assim, talvez não seja a sua família de sangue, mas vão existir pessoas ao seu redor também, que vão ser essas pessoas que vão te acolher no momento que você vai se sentir frágil, sabe? E é importante acolher as fragilidades, como naquele dia que eu acolhi. E quem diria, rainha, que depois de um ano, entendeu? A gente estaria aqui, basicamente, no ano passado, com essa visibilidade inteira que a gente ganhou de Salvador para o mundo, sabe? Então, acho que foi importante naquele momento sentir a porrada, mas também não desistir. Pois então, a gente termina esse programa agora te saudando do mesmo jeito. É isso. Muito obrigada, Karine, por estar aqui com a gente, dando essa aula nesse dia de hoje. Eu que agradeço, Deus. Muito obrigada pela troca. Cada pergunta foi incrível, assim. E, de verdade, gente, muito obrigada por chamar a Karine empresária, porque eu tô cansada de falarem a Karine que tem um projeto, sabe? Então, muito obrigada por me valorizarem e por tratarem de uma forma tão respeitosa e com essa admiração, assim. Muito obrigada. Obrigada, Karine. A gente agradece. Muito obrigada, time. Nosso programa com a empresária Karine Oliveira está disponível na íntegra no site cnnbrasil.com.br e também no nosso canal no YouTube. CNN, a maior do mundo, líder em independência.